Então vamos lá. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Na versão da minha Bíblia diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, vá para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Vamos falar com Deus? Pai, essa é a tua palavra, essa é a tua casa, nós estamos em tua presença, pedimos, meu Deus, fala conosco. Nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, para saber aquilo que o Senhor tem a revelar a nós. Por isso, meu Deus, cuida daquilo que é nosso, Pai, dos nossos bens, dos nossos familiares, para que nada, absolutamente nada, possa tirar a nossa atenção de estar neste momento, Senhor, em tua casa, ouvindo atentamente a tua palavra. Fica conosco, Deus, fala conosco. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, e nós fazemos esta oração em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém? Pode se assentar. Bom, então para a gente sintonizar um pouco aí nesse texto que eu li para vocês, só li 2 versículos, mas a palavra de Deus diz para nós que Deus tinha um plano com o povo dele, com o povo judeu. O povo estava preso, cativo, e aí Deus usa um homem chamado Moisés para tirar este povo da prisão e levar este povo rumo à terra que Deus havia prometido, uma terra que seria uma terra abençoada, onde tudo iria acontecer de bom para eles. E aí a história vai dizer para nós que Moisés, que era o líder deste povo, que foi usado por Deus para tirar este povo lá do Egito, ele manda 12 espias espiar essa terra prometida, essa terra que manava leite e mel, uma terra muito próspera, muito boa, muito grande. E aqueles homens vão lá para espiar a terra, eles voltam, e a Bíblia diz para nós que dos 12, houve uma divergência na forma de passar para o povo que eles tinham visto. A Bíblia diz que 10 desses 12 homens que foram espiar essa terra, para ver se realmente Deus estava falando a verdade, se existia mesmo uma terra onde manava leite e mel, uma terra boa, próspera, tudo que plantava dava e com muita qualidade, Moisés manda esses homens lá. E quando eles voltam, 10 desses homens voltam olhando só as coisas ruins. Eles começam a destacar os gigantes, as muralhas que lá tinham. Eles começam a dizer para o povo que seria difícil, seria uma missão impossível aquele povo conquistar aquela terra, porque lá tinha gente muito mais forte do que eles, as muralhas eram muito gigantes, muito maiores, e para nosso conhecimento, as muralhas na época, eles tinham mais ou menos a largura dessa igreja qual nós estamos aqui. Passava quase 2 carruagens por cima, e ela dava a volta em toda a cidade. Então, realmente, a muralha era muito grande. E aí a Bíblia vai dizer para nós que, ao chegar lá, eles constataram, sim, que a terra era boa, que a terra tudo que plantava dava, mas o foco desses 10 homens foi naquela coisa que estava ruim aos olhos dele. Eles só conseguiram enxergar a muralha, os gigantes, o problema que ali estava à frente. Mas, em contrapartida, a Bíblia diz para nós que havia 2 homens. E esses 2 homens chegaram também junto com esses outros 10. Eles viram que a terra era boa, que a terra era produtiva. Viram que ali existia sim uma muralha, que existiam sim gigantes. Mas eles se baseavam na palavra de Deus, que Deus havia dito que ia conceder a eles aquela terra. E aqueles 2 homens voltam para Moisés e para aquele povo e começam a falar para o povo: não vamos porque a terra é boa, lá realmente mana leite e mel, as coisas vão acontecer. Enquanto os outros estavam preocupados com a muralha e com os gigantes, aqueles homens queriam entrar o quanto antes naquela terra, porque eles sabiam que ali era a promessa de Deus, que se Deus havia dito para eles, a coisa iria acontecer, não sei de que forma nem quando, mas a coisa iria acontecer. Afinal, eles estavam vendo ali uma coisa que maravilhou o olhar deles, porque a Bíblia diz para nós que aqueles homens trouxeram um fruto de volta para provar que eles estiveram no lugar certo, e para eles carregarem um cacho de uva apenas, tiveram que em 2 homens fazer esse esforço. Tamanho era a produtividade daquela terra. Então realmente eles estavam no lugar certo, olhando aquela terra que Deus havia prometido, e eles não sabiam a hora, não queriam, eles estavam ansiosos para voltar àquele lugar, para conquistar aquela terra que Deus havia dado. Mas por consequência dessas 10 pessoas, esses 10 homens, que murmuraram,
que levaram as outras pessoas a pensarem negativamente a respeito dessa muralha, a respeito desses gigantes, a respeito do impossível de tomar posse dessa terra aqui, a Bíblia diz para nós que Deus permitiu que eles caminhassem pelo deserto, até que o último dessa geração que não acreditou na promessa de Deus morresse. E aí, quando todos eles morrem, inclusive Moisés vê a terra, não entra porque Deus o toma, aí assume Josué, que é esse homem que nós lemos aqui, é esse texto que nós acabamos de ler. A Bíblia vai dizer para nós que Deus chama Josué, agora é com você. Você precisa conduzir esse povo da além do Egito, vocês precisam levar eles para lá, porque lá é a terra prometida. Nesse meio tempo todo, aqueles 2 espias que haviam acreditado na promessa de Deus foram os únicos, ele e a sua família, que não morreram no deserto, porque acreditaram na promessa de Deus. Eles continuaram ali vivos até entrar na terra prometida. E aí está Josué. Josué foi um dos 2 homens que voltou de lá com boas notícias, vendo a muralha assim, vendo o gigante, vendo os problemas, mas ele volta de lá com a boa notícia. E aí Deus o chama para governar aquele povo, para levar aquele povo a conquistar a terra prometida. Novamente Josué estava lá, de frente àquela muralha, mas agora não era mais como espia. Agora Josué estava ali pronto para tomar posse da promessa de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que nós precisamos fazer para tomar posse da promessa de Deus, mesmo quando ela está aqui à nossa frente? Nós precisamos ter algumas atitudes. E eu destaquei 3 simples, rápidas e objetivas atitudes que nós precisamos ter para conquistar essa terra prometida, para que essa muralha, para que esse gigante que está à nossa frente possa vir ao chão, nos dando livre acesso até aquela promessa que Deus tem para nós, até a resposta da nossa oração, até a resposta da petição que nós temos para Deus essa noite. E o primeiro que eu destaquei aqui é o seguinte: a muralha só virá ao chão quando mudarmos de atitude. Diga para a pessoa que está perto de você, a muralha só vai vir ao chão se você mudar de atitude. Percebam, no primeiro momento que Josué estava de frente àquela muralha, Deus havia dado uma estratégia para Moisés, para que eles pudessem entrar lá, conhecer aquele lugar, sem aquelas pessoas saberem que eles eram pessoas inimigas e estavam ali amando de Deus para espiar aquela terra. Agora, nesse segundo momento aqui, Deus não usa a mesma estratégia. Primeiro, eles não vão como espias, eles já vão como soldados de guerra, prontos para conquistar aquela batalha, prontos para conquistar aquela guerra, para fazer aquela muralha literalmente vir ao chão. Esse segundo episódio, esse segundo momento que a pessoa de Josué chega com todos aqueles homens do exército na frente daquela muralha, não é a mesma estratégia dada por Deus para a primeira vez que ele foi lá. Então, eu olhando para esse texto aqui, para essa forma, para essa linha, eu percebo que a gente só consegue derrubar as muralhas da nossa vida quando a gente muda a estratégia. E eu gosto muito de um texto que a palavra de Deus diz para nós, que Deus nunca vai permitir que venha um problema, que nós enfrentemos uma muralha, uma dificuldade maior do que aquela que nós possamos suportar. Ou seja, se eu estou passando por uma dificuldade, estou passando por um problema, pode ter certeza que este problema, esta dificuldade, com permissão de Deus, ela não vai ser para a minha derrota. Porque o mesmo texto diz para nós, olha, antes, porém, com esta dificuldade, com este problema que nós estamos enfrentando, Deus vai nos dar um escape. Outras versões diz, Deus nos dará uma estratégia para que possamos passar por este momento de dificuldade e lá do outro lado cantar o hino da vitória, dizer, realmente Deus estava comigo, Deus me deu uma estratégia. Deus gosta de nos dar estratégias para a gente lidar no nosso dia a dia. Deus gosta de mostrar para nós o caminho que nós temos que percorrer, de que forma nós precisamos agir, aonde nós temos que colocar a planta dos nossos pés para que o milagre possa acontecer. Meu irmão, eu fico pensando muitas vezes, Deus nos dá estratégia, nos dá direção, para que a coisa aconteça na nossa vida, para que a resposta da oração venha, para que o milagre se torne realidade, mas a gente não quer. Eu acho que a gente pensa que o agir de Deus vai ser simplesmente eu ficar de braços cruzados e esperar a coisa acontecer na minha frente. Mas não,
Se a gente for olhar, e eu não vou entrar nos detalhes de como eles conquistaram aquela terra, de como eles entraram, porque senão a gente ficaria aqui um bom tempo, é interessante você ler depois sobre isso, mas Deus deu uma estratégia específica para eles, para que aquele milagre, para que a resposta do clamor daquele povo naquele momento se tornasse realidade. Josué não podia mais agir da mesma forma que tinha agido há anos atrás, quando ele foi lá como espia. Foi preciso mudar a atitude, foi preciso mudar a estratégia. E eu tenho certeza que nessa noite Deus está dizendo para muitas pessoas aqui, meu filho, mude a estratégia para a coisa acontecer na sua vida. Mude a forma de agir, mude de atitude, porque desse jeito que você está vivendo, a muralha não vai vir ao chão. Desse jeito que você está levando a vida, você pode fazer 50 anos de campanha aqui na igreja que a coisa não vai acontecer. É preciso mudar de estratégia. É preciso mudar de direção. Existe uma ilustração, eu já citei algumas vezes aqui, que diz que era época de Natal e um casal foi sair para jantar. E no caminho, cidade toda enfeitada, tudo bonito, eles tinham uma reserva no restaurante. Quando chegaram lá no restaurante, havia uma árvore de Natal muito bonita e aquilo maravilhou a mulher e eles sentaram na mesa, pegaram um cardápio e ela começou a folhear o cardápio e logo o marido deixou o cardápio de lado e já começou a reclamar porque mais um fim de ano tinha chego e ele não tinha ido visitar a família e a empresa não estava indo muito bem e a família não estava indo muito bem e só reclamando. Aí a mulher parou de olhar para o cardápio e começou a analisar aquela árvore de Natal bonita, bela. E aí aquele homem bateu na mesa, amor, onde é que você está, amor? Você não está ouvindo o que eu estou dizendo? Ela disse, não, eu estou aqui sim, só estou vendo aquela bela árvore de Natal. Olha que coisa linda, prepararam com tanto cuidado, com tanto carinho. Ela é muito grande, muito bonita. E aí aquele homem olhou para aquela mulher, olhou para aquela árvore de Natal, disse, ela pode ser bonita sim, mas lá no meio existem 3 lâmpadas que estão queimadas. Parece ser uma ilustração muito sem noção, mas é assim que a gente age no nosso dia a dia. Era dessa forma que aquele povo agiu, aqueles 10 espias agiram olhando para aquela muralha. Ou seja, em meio a tudo de bom que havia naquele ambiente, eles só conseguiam enxergar o que estava errado. Só a muralha, só os gigantes, só a dificuldade. Em meio a toda aquela comemoração de Natal, a um jantar romântico com a esposa, aquela árvore de Natal linda e maravilhosa, aquele homem só conseguia enxergar o que era ruim. Primeiro ele começou a reclamar da vida, depois ele olha para aquela árvore de Natal bonita e ele consegue achar ali 3 lâmpadas queimadas. Ou seja, o foco daquele homem estava naquilo que era ruim. Repita comigo, foco diferente. Mais uma vez, focos diferentes. Produz atitudes diferentes. Diga para a pessoa que está do seu lado, o seu foco produz uma atitude. Irmão, perceba, dependendo de onde está o meu foco, do que eu estou olhando, para que está a minha visão, eu vou ter uma atitude em reação a isso. Se eu só ficar olhando para a muralha, só ficar olhando para o problema, só para a dificuldade, só para o impossível, vai continuar existindo a muralha, o problema continuará existindo, a dificuldade continuará existindo e eu vou continuar com o problema, vou continuar com dificuldade, vou continuar de frente à muralha e ela nunca vai cair. Entenda, meu irmão, não é pelo muito falar que você vai ganhar um membro da sua família para Jesus. Não é você chegar lá e ficar falando. Não, meu irmão, mude de atitude. Pare de xingar dentro de casa. Pare de falar palavrão dentro de casa. Comece a respeitar seus filhos, o seu cônjuge. Pare de falar mal da sua igreja. Para de falar mal dos crentes. Para de falar mal dos pastores. Para de reclamar da vida. Mude a sua atitude. Porque através da sua atitude, o seu familiar vai ver quem você é e o que Jesus está fazendo na sua vida. E automaticamente, ele vai querer esse Jesus, ele vai querer ser igual a você. Sabe, o que nós precisamos aprender é mudar de atitude, mudar de estratégia. Meu irmão, se a gente mudar de estratégia, a gente não vai precisar de muitas palavras. Seus familiares verão a atitude de vocês e vão vir para a igreja, vão se render a Jesus. Meu irmão, não pense que Deus vai nos abençoar, que a muralha vai vir ao chão se a gente agir como todo mundo age. Se nós somos no embalo de como todo mundo está vivendo. Deus não vai prosperar o seu negócio, meu irmão, se você continuar sonegando nota fiscal, fraudando, sonegando o governo, mentindo nos seus negócios. Deus não vai te abençoar. Não tem como, isso está contra a palavra de Deus. E eu não posso enganar você aqui essa noite,
Quem sabe você trouxe aqui algo que representa a sua empresa e parece que a coisa não acontece, mas não é culpa de Deus. Deus não vai ser conivente com a vida errada que você está levando. Deus não vai concordar com a sonegação, por mais que seja absurdo, por mais que seja fora do normal. Eu conheço empresários bem-sucedidos que, por mais que é absurdo que o governo cobra, eles vão lá, honram, pagam certinho. Quanto mais eles honram, mais Deus prospera. Sabe, meu irmão, nós precisamos mudar de estratégia, mudar de visão, mudar de atitude. E eu poderia passar a noite aqui, mais algum tempo, dizendo para você qual atitude a gente precisa mudar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Aquilo que nós precisamos fazer para que a muralha desça ao chão. Primeiro, foi o que eu destaquei com vocês, nós precisamos mudar de atitude, mudando de estratégia. Porque se eu começar a mudar, automaticamente as coisas começam a mudar ao meu redor e automaticamente a muralha vem ao chão. Por quê? Não por causa da nossa simples atitude, porque com a nossa mudança, com o nosso foco na estratégia certa, com o nosso olhar em Cristo Jesus, é Ele quem vem e autentica a nossa ação, é Ele quem vem e coloca a mão e a muralha vem ao chão. Meu irmão, então não espere mais, não. Mude de atitude. Mude de atitude, porque isso pode ser o que está impedindo o agir de Deus em sua vida. É isso que pode estar impedindo o milagre se tornar realidade na sua vida. Não é porque a gente está orando pouco, porque Deus se esqueceu de te abençoar, não. Às vezes nós somos o maior empecilho do agir de Deus em nossa vida, por quê? Porque nós não mudamos de atitude. Segundo lugar, a muralha só virá ao chão quando o nosso foco for Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, olhe para Jesus, irmão. Fala, se você olhar para Jesus, a muralha vem ao chão. Você sabe que Josué sabia da dificuldade que ele iria enfrentar. Afinal, ele já tinha espiado aquela terra anos atrás. Ele sabia, sim, que lá tinha muralha, que lá tinha gigante, que lá não era fácil de entrar. Mas nada disso aqui conseguiu ofuscar a visão de Josué. Por quê? Porque o foco dele estava em Deus. O foco daquele homem estava na palavra de Deus, estava na promessa de Deus. Deus havia dito, Josué, pode ir, porque essa terra é de vocês. Ele tomou posse dessa palavra, mudou a estratégia, mudou o foco, olhou para Jesus e falou, eu vou. Porque se Deus está dizendo que essa terra é minha, não importa se tem muralha, não importa se tem gigante, não importa a dificuldade que vai acontecer ao meu lado, eu me entrego nas mãos de Jesus e pronto. Você sabe que é isso que nós precisamos ter. É confiar na palavra de Deus, é confiar em Cristo Jesus, tendo a certeza que estamos no caminho certo e não nos preocuparmos com as circunstâncias, não nos preocuparmos com as consequências. Quem sabe eu posso estar falando essa noite, pregando essa noite, para pessoas que se encaixam no exemplo deste casal que eu disse para vocês. A vida pode estar indo de vento em polpa, mas sempre a gente consegue focar naquilo que está errado. Sempre a gente consegue focar naquilo que está ruim. Quem sabe eu posso estar pregando aqui essa noite para pessoas como os 10 espias que eu citei para vocês. Pessoas que não conseguem enxergar as maravilhas de Deus, mas só conseguem enxergar as muralhas, só os problemas, só as dificuldades. Parece que o que Deus tem de melhor, tanto o que Ele já fez, quanto o que Ele está fazendo, e o que Ele ainda pode fazer, é ofuscado da nossa visão. A gente não consegue enxergar por quê? Porque o nosso foco está no problema. A gente olha para a bela árvore e só consegue enxergar as 3 lâmpadas queimadas. Existem outras milhares de lâmpadas acesas, bolas coloridas, a coisa mais linda do mundo. Mas a gente só consegue enxergar a lâmpada queimada. Como será que está o nosso foco? Para onde que a gente tem olhado? Responda para você mesmo, na realidade que você está vivendo. Para onde você tem olhado? Será que você tem olhado mais para Deus ou para a muralha? Será que você vem aqui essa noite de quinta-feira em busca de um milagre, com um milagre ao seu alcance? Será que você chega aqui mais preocupado com o problema ou mais ansioso para entregá-lo na mão de Deus, que é Deus que pode resolver o seu problema? Sabe, a gente está acostumado a viver assim, sempre preocupado, sempre desesperado. E perceba que por causa disso, muitas vezes a gente não consegue enxergar o agir de Deus. Por quê? Porque a gente só olha o problema, a gente só olha a dificuldade.
E a gente se esquece com isso tudo, que existe um Deus poderoso, um Deus que está acima dos problemas, um Deus que está acima das dificuldades, um Deus que pode nos ajudar. Um Deus que realmente é o Deus do impossível e faz o impossível ao nosso favor. Josué se apegou nessa palavra de Deus. Por isso que a muralha veio ao chão, porque o foco dele estava em Deus. Ele não estava preocupado com o que poderia acontecer. Se Deus havia dito, vai porque eu estou com você no negócio, ele foi. E aí a Bíblia diz para nós que eles entraram na terra prometida. Desfrutaram daquela terra que manava leite e mel. Por quê? Porque o foco deles estava em Deus. Meu irmão, preste atenção no que Deus está lhe dizendo essa noite. A muralha da sua vida, o problema que você está passando, só virá ao chão quando você mudar o foco. Deixar de olhar para o problema, deixar de valorizar o problema em sua vida e começar a valorizar o nosso Deus. Sabe o que a gente faz? É igual fila de atendimento no posto de saúde, né? As pessoas começam a dizer, porque eu tô aqui por causa da minha bursite, da minha tendinite, da minha não sei o quê, da minha doença. A pessoa começa a tomar posse disso, e aí a outra nunca quer ficar para trás, né? Ela sempre quer contar uma doença mais grave ainda, por isso que ela está ali na fila. E aí fica uma disputa de quem está sofrendo mais, de quem está mais prejudicado na história. Eu fui hoje, perto da hora do almoço, levar o pastor Adailton no hospital, que sofreu um acidente logo pela manhã, mas está bem, graças a Deus. Levei ele no hospital e eu fiquei analisando isso. Cada paciente que entrou uma moça lá que me deu até dó. Falei, vai morrer, só pode. A hora que ela viu a fila, mas ela fez uma cena, é cena porque eu acompanhei depois. Ela fez como se ela estivesse morrendo, estivesse passando mal. Aí, quando ela viu um monte de gente, meu Deus do céu, e chamou a enfermeira e fizeram aquele estardalhaço todo. De repente, a moça senta e começa a assistir o jornal, como se nada tivesse acontecendo. Aí eu olhei e falei, olha, que interessante, agora o foco dela não é mais a doença. Agora o foco dela está ali no jornal, está assistindo a televisão. Ou seja, aquilo que parecia ser o foco principal dela, que ela chegou ali, eu quase que eu falei para ela, moça, pode ir embora que você já está boa. Você já não tem problema nenhum mais. Sabe, às vezes nós agimos dessa forma. Existe uma linha da psicologia que fala sobre isso, que se a gente focar muito o problema, se a gente pensar muito na desgraça, a coisa acontece. Meu irmão, isso é verdade. E isso é verdade mesmo. Se a gente focar demais no problema, só naquilo que deu errado hoje, meu Deus do céu, irmão, você vai chegar em casa estressado, vai brigar com a esposa, com o esposo, não vai dar atenção nem para o animalzinho de estimação, vai chutar o coitado, vai para cá, para o quarto dormir, como se nada tivesse acontecendo, não quer fazer nada mais da vida. Quantas vezes nós já não reagimos dessa forma? Porque a gente acorda pensando no problema e vai dormir pensando no problema. O foco está no problema. Terceiro e último lugar. A muralha só virá ao chão quando a presença de Deus estiver com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, a sua muralha só vai vir ao chão se a presença de Deus estiver com você. Meu irmão, a muralha e esse problema que nós estamos passando só será derrotado em nossas vidas se a presença de Deus estiver conosco. Olha o que diz Josué capítulo 6, versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe, levai a arca da aliança na frente. Essa peça que a arca da aliança representava à época a presença do Deus vivo. E Josué sabia que se a presença de Deus não fosse com eles, não adiantava ter coragem, não adiantava ficar olhando para Deus, não adiantava mudar de atitude, ter força, ânimo, tudo aquilo que Deus diz para ele em Josué 1:9, tenha força, coragem, ânimo, porque eu te ajudo. De nada disso ia adiantar se a presença de Deus não estivesse com eles. Por isso que Josué chamou aqueles homens e disse, primeiro leve a arca vai na frente, ou seja, a presença de Deus vai à nossa frente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos aqui precisam que muralhas caiam na sua vida? Seja sincero, eu preciso. Uma não, algumas na minha vida. Tem algumas muralhas aí que precisam desabar na minha frente. Agora, meu irmão, responda a você mesmo. Você tem convidado Deus para estar à frente dessa muralha? Você tem a convicção de que Deus está à frente nessa muralha? Porque perceba, Josué sabia que nada, absolutamente nada poderia acontecer.
se Deus não estivesse no negócio. Eles iam chegar lá, iam parar na frente da muralha, iam pagar maior mico lá na frente daquela muralha. Ou iriam ser mortos por causa do exército inimigo. Mas a Bíblia diz para nós que antes mesmo deles saírem, a primeira coisa que eles pensaram foi em colocar Deus em primeiro lugar. Existe algo que me chama a atenção aqui, porque ter o foco em Deus, se apegar numa promessa de Deus, não significa que Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Porque nós vemos isso através desse texto. Josué tinha foco em Deus, ele sabia o que ele estava prestes a fazer, ele sabia que lá estava esperando uma muralha, que era uma promessa de Deus, para que ele conquistasse aquilo, mas mesmo assim ele vai e fala para Jesus, para Deus, que ele fosse à frente, na simbologia da arca à época. Meu irmão, entenda, nada vai acontecer na minha vida e na sua vida, se Deus não estiver conosco. Se Deus não estiver à nossa frente. Não adianta você ter uma promessa de Deus. Não adianta você ter uma resposta de Deus. Se Deus não estiver com você, se Deus não estiver à sua frente, essa promessa será frustrada. Essa resposta será tardia, essa resposta será frustrada. Se a presença de Deus não nos acompanhar, será missão impossível para as muralhas caírem. E no caso de Josué, seria missão impossível para eles conquistarem aquela terra prometida. Meu irmão, perceba, o que Deus está dizendo para nós essa noite é que a resposta do nosso clamor, a resposta da nossa oração, a muralha vindo ao chão, é algo mais do que real para as nossas vidas. É uma promessa liberada de Deus para nós. Mas isso só irá acontecer quando nós estivermos dispostos a mudar de atitude, a mudar o nosso foco, olhar para Cristo Jesus e fazer da presença desse Deus algo real e constante em nossas vidas. Agindo assim, meu irmão, você pode ter certeza, e sendo redundante, certeza absoluta, que as muralhas da sua vida virão ao chão. Se nós mudarmos de atitude, não empurrarmos a nossa vida com a barriga, do jeito que dá, mas levarmos uma vida séria, termos uma vida ética, com princípios bíblicos. Se nós mudarmos o nosso foco, tirar o foco dos problemas, das dificuldades, e focar em Deus, pedir a ajuda de Deus, e se a presença desse Deus for viva e constante conosco, meu irmão, pode ficar tranquilo que a muralha vai vir ao chão. A circunstância vai ter a intervenção do nosso Deus. Qual que é a muralha que tem na sua vida? Na área da saúde? É a salvação de um familiar? Você está enfrentando problemas nas finanças? Está endividado? Qual que é o problema? Não consegue uma colocação profissional? Se o problema está na área sentimental, problema com os filhos, meu irmão, não importa. Não importa qual seja a dificuldade que eu e você, que nós possamos estar enfrentando essa noite. O que importa é que o nosso Deus está dizendo aqui para nós, olha, é possível sim. Mude o seu foco, mude as suas atitudes, mude a sua estratégia, queira estar comigo, me coloque em primeiro lugar na sua vida, porque aí sim a muralha vai vir ao chão. Meu irmão, o que você está fazendo para derrubar essas muralhas? O que você está fazendo para derrubar esses problemas? Josué ele colocou em prática esses 3 princípios simples. E existe um convite da parte de Deus para que nós possamos fazer o mesmo essa noite. Mudar de atitude, manter o nosso foco em Deus e não nos problemas, e andarmos na presença de Deus. 3 coisas simples. Não é missão impossível fazer isso. Basta querer, ter atitude, mudar a nossa forma de ver as coisas, mudar a nossa forma de enfrentar as dificuldades da vida, manter o nosso foco em Deus, aconteça o que acontecer, o meu olhar está firme em Deus, e andar na presença desse Deus. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, e também nos ajudar a praticar isso que ouvimos esta noite, porque eu tenho convicção daquilo que eu estou lhes dizendo. Eu tenho convicção de que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que pode sim mudar a história da nossa vida. Não importa o que nós estejamos passando, não importa a dificuldade que nós estejamos enfrentando, se isso estiver nas mãos de Deus,
se a nossa vida estiver nas mãos de Deus, meu irmão, pode ficar tranquilo. Por isso o salmista Davi fez essa oração, dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque Deus vai me responder. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu socorro. Meu irmão, gere esta fé dentro do seu coração, que não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, se Deus estiver no negócio, se Deus estiver à frente da sua vida, se Deus for o seu foco, essa dificuldade, essa muralha, ela vai vir ao chão. Não importa o tamanho dela, não importa a extensão, não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa quanto tempo você está passando por isso, não importa se existem espias lá dentro, existem gigantes lá dentro daquela terra, não importa se existem barreiras que possam aparentemente estar impedindo com que a sua vida mude, com que os problemas sejam resolvidos, com que a resposta seja liberada do céu. Meu irmão, não importa a análise que nós como homens consigamos fazer da situação. O que importa é que o nosso Deus diz que para Ele todas as coisas são possíveis. O próprio Senhor Jesus disse: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você crê, se você der credibilidade ao agir de Deus, a palavra de Deus nos garante, através da pessoa de Jesus, dizendo: se você crê, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, se você acreditar no agir de Deus e ouvir aquilo que Ele está dizendo para nós essa noite, pode ficar tranquilo, porque não existe muralha que vai ficar de pé diante de nós, porque atrás da gente, à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda, está nada mais nada menos do que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à nossa frente, lutando por nós, abrindo todas as portas, quebrando as cadeias e também derrubando as muralhas à nossa frente. Meu irmão, creia no agir de Deus, porque não importa o que você veio buscar essa noite, entregue na presença de Deus com confiança, mude de atitude, mantenha o seu foco em Deus e ande na presença de Deus, porque a muralha virá ao chão. Amém? Coloque-se em pé na presença de Jesus.